Olá, meus amores, bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma Flow. Eu sou a Paola Yaeli, mentora de bem-estar e espiritualidade, e hoje vou falar um pouquinho sobre a energia da semana, principalmente sobre aquilo que eu tenho sentido no campo, na minha egrégora, e traduzir isso para vocês através de uma visão espiritual, trazer espiritualidade na matéria, com saberes ancestrais, obviamente, porque tudo que eu trago para vocês não é só uma canalização, né? A gente estuda muito, eu estudo muito, então tem muita sabedoria a partir do que eu aprendo com os meus professores de Cabala, meus professores de Tantra, meus professores de Vedanta, e daí, a partir de todos, que são professores que também estudam com outros mestres, outros professores, então é importante trazer essa humildade de lembrar que não é a gente que é dono do conhecimento, a gente só está passando o que a gente aprende, o que eu estudo e etc. E hoje a gente vai entrar num campo bem profundo, né? A gente está entrando na lua cheia de Escorpião, com o Sol em Touro, e isso não é uma lua, uma lua cheia leve. Essa é uma lua que vai para baixo da superfície, ela não fica no raso. Escorpião traz aquilo que a gente evita, aquilo que a gente esconde, aquilo que a gente não quer olhar, e Touro é o corpo, é a matéria, é o prazer, é o valor, é o merecimento. Então, existe um eixo muito forte aqui. O que que eu estou segurando? O que está me intoxicando no corpo, na mente, nos relacionamentos, na forma como você se trata? Porque essa lua cheia traz exatamente isso: toxinas emocionais vindo à tona. Pensamentos repetitivos, ressentimento, controle, apego, vingança, carência, dependência emocional, tudo aquilo que não está saudável vem para a superfície. Você já sentiu isso durante essa semana? Eu senti algumas vezes e de ontem para hoje eu tive essa percepção dos meus apegos. Para mim veio muita questão dos meus apegos e foi muito importante chegar para entender o que na minha vida eu não estou satisfeita e por isso me faz ter esse apego às coisas do passado, do momento onde eu estava satisfeita com algumas questões. E eu acho que isso deve estar acontecendo com todo mundo, porque se veio comigo, é tudo um espelhamento, né? Se está acontecendo comigo, está acontecendo com você também, não é possível. E ao mesmo tempo, é uma das luas com maior potencial de cura e de manifestação desse mês, né? Touro, mês da cura, mês de Iar na Cabala. E isso é muito importante, porque não é só sobre liberar as coisas, é sobre realinhar o que, que você está criando. Então, dentro da Kabbalah, essa lua cheia em Iar, no mês de touro, ativa energia de cura e merecimento. E a gente está caminhando para Lag Baomer, que é um portal espiritual muito forte que quebra padrões invisíveis. Ou seja, o que você fizer entre essa lua cheia e até Lag Baomer, que é no início da semana que vem, pode literalmente mudar a sua realidade, e não de uma forma mágica. Na verdade, é sentir vir à superfície o que não tá bom, os meus apegos, o que eu não tô feliz, o que tá vindo de reatividade, para eu limpar. E a gente sabe que a cura, na verdade, é deixa eu mostrar o que não tá bom e você, no seu livre-arbítrio, você toma responsabilidade aqui na matéria, trazendo ações, mudando o seu comportamento para você mudar a sua realidade. Na verdade, é isso. Então, não começa fora, começa dentro. Então, esse trabalho já está acontecendo, percebe se isso está acontecendo dentro de você. Se você quer se aprofundar em relação a todos esses temas, eu tenho vários conteúdos mais profundos lá no meu site, que é o meu nome, Paola com dois L's, paolaial.com.br. Lá tem uma seção escrito cursos e produtos. Então lá tem mais de 20 cursos falando de espiritualidade, relacionamento, tantra, alimentação saudável, tem tudo lá, é um portal. E também tem a plataforma Alma Flow lá dentro, que é aonde eu trago todas as práticas de yoga. Tem mais de 10, 15 aulas de yoga lá, práticas de yoga que você pode utilizar para você cuidar de você nesse momento, né? Porque todo esse momento ele precisa muito de trabalho de corpo. Mês de touro é um mês onde a gente trabalha muito o corpo, para a gente conseguir movimentar todas essas emoções profundas que vêm à tona. Então, é uma plataforma onde você realmente trabalha o corpo, energia, consciência e vida real.
porque espiritualidade não é teoria, eu sempre falo isso. É prática, é decisão, é escolha no dia a dia. E isso faz até eu refletir, me fez refletir essa semana, que para a gente conseguir trabalhar a espiritualidade na matéria, a gente precisa priorizar isso, esses tempos de silêncio, esse tempo de respiração, para você realmente se conectar com o que está dentro de você e aí sim você ter esse discernimento para poder viver o que você ensina, viver o que você aprende, viver o que você fala. Lembra que existe uma diferença entre corpo e alma. Então, principalmente nessa lua cheia, que tem até uma frase ligada a esse mês que chama Ani Hashem Rofeha, eu sou o Criador que te cura. Então, dentro desse mês está exatamente aquilo que a gente precisa ser curado, a gente vê o que tem que ser curado dentro de nós. Então, você percebe a profundidade disso? É um momento onde é criado uma tensão sagrada entre segurar e deixar ir. É um convite para você olhar para tudo aquilo que você está tentando controlar e perguntar, se questionar, isso ainda está alinhado com quem eu sou hoje? Essa lua coincide com uma das luas, né, na tradição Buda, que chama lua cheia de Buda, que é um momento de iluminação, de despertar, onde a gente começa a enxergar com mais clareza o que antes estava escondido. Então é a luz revelada, nada fica oculto, tanto desconforto quanto expansão. Então, essa semana eu quero tocar também num ponto muito específico, que é a autoestima espiritual. Existe um ensinamento muito forte que diz que quanto menor a sua autoestima, menor a sua conexão com o Criador. E isso muda tudo. Muitas vezes a gente acha que a espiritualidade é meditar mais, é rezar mais, é fazer mais rituais, mas na verdade a espiritualidade ela começa em algo muito simples e muito desafiador. Como você se enxerga. Se você não reconhece a sua origem divina, se você se desconecta da fonte, essa lua cheia vem exatamente para isso, para revelar onde você ainda está se diminuindo, se sabotando ou aceitando menos do que você merece. E aqui que entra algo importante. Quando a gente tem a baixa autoestima, a vida ela começa a nos colocar em situações que nos forçam a despertar relacionamentos difíceis, rejeições, perdas, frustrações, e não como uma punição, mas como uma correção, como um espelho, como um chamado, volta para quem você realmente é. E isso conecta diretamente com o escorpião, porque escorpião não permite nada que seja superficial. Ele vai te levar até a raiz. E um ponto prático para essa semana, se a autoestima é a conexão com o Criador, então limites são espiritualidade. Colocar limites não é rejeitar o outro, é respeitar a si mesmo. E isso é um dos maiores sinais de alinhamento. Outro ponto essencial: você não é a sua mente, você não é o seu corpo, você é a sua alma. E quando você começa a se identificar como a alma, você para de acreditar em todas as histórias limitantes que passam pela sua cabeça. Vai passando tudo pela sua cabeça. Ai, aconteceu isso por causa daquilo. Essa lua cheia que está acontecendo hoje vai trazer exatamente isso, esse choque de consciência, uma clareza, uma percepção de que talvez você esteja vivendo uma versão menor de você. E isso aconteceu comigo também, com tudo que aconteceu comigo essa semana. Enfim, aqui não é um diário também para ficar me lamentando em coisas, mas assim, como um autoestudo, eu tive que ir para o desconforto, eu tive que realmente criar os meus limites essa semana, falar o que tinha que ser dito, sem medo de rejeição, de demissão, do que for. E ao mesmo tempo, depois de fazer o que tinha que ser feito, silenciar para enxergar o que tem que ser melhorado, para eu me sentir ainda mais expandido, para realmente eu conseguir equalizar essa energia na expansão que eu imagino. Então, ao invés de você entrar numa culpa, usa isso como um portal, porque esse mês é esse mês de realmente curar algo dentro de você, ou entrar nesse caminho de cura, né? Porque eu acredito que a cura é um constante movimento. E a cura na Kabbalah não é sobre apagar o que existe, é sobre reorganizar a energia. Então, trazendo um olhar mais coletivo,
A gente também entrou num momento muito forte que é o Urano em Gêmeos, né? Que vai transformar a forma como a gente se comunica, aprende e até se conecta com o mundo pelos próximos anos. Mas olha que interessante, se a comunicação vai mudar, a primeira comunicação que precisa mudar, gente, é a forma como você fala com você mesmo. Porque não adianta viver uma revolução lá fora com um diálogo interno destrutivo. Então, talvez o maior trabalho nessa semana seja refinar também a sua voz interna, falar com você com mais gentileza, mais verdade, mais presença, ser o seu melhor amigo, ser sua melhor amiga. Às vezes você fala coisas sobre você terríveis que você não falaria de uma pessoa, até de um inimigo seu você não falaria, e você fala sobre você. Então, existe esse conceito muito forte que falar mal de si mesmo é uma forma de destruir a própria luz. E quando você faz isso, você fecha o canal de recebimento. E lembra de uma coisa muito importante, pessoal: existe abundância espiritual infinita disponível para você, como se fosse uma conta cheia esperando para ser acessada. Mas você só vai receber isso na medida do seu recipiente. E a autoestima é o que expande esse recipiente. E quando eu falo disso, não é aquela ideia, ai, muda a sua reprogramação mental, veja, se enxergue de tal jeito, mentalize de tal jeito, ouça o mantra na frequência tal, que daí você vai começar a mudar a sua frequência, e daí as pessoas certas vão chegar para você, e daí você vai fazer o movimento. Não é sobre isso, gente. É sobre realmente integrar o seu lado sombra que existe dentro de você e confiar na fonte que o que é seu vai chegar no momento certo e você se sentir no interno, no âmago da sua alma, que você é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa maravilhosa independente da sombra que você tem. Que a sua sombra é a que te mostra onde você tem que criar os seus limites, é a sua sombra que mostra onde você ainda tem as suas inseguranças, é a sua sombra, as suas reatividades que vão mostrar onde você ainda se incomoda com o que o externo traz para você e aonde você tem que se fortalecer dentro de você. Entende? Outra coisa, o que você faz sem medo do que as outras pessoas vão pensar, sem preocupação com julgamento, tudo isso vai segurando você. Tem pessoas que, enfim, mau caráter, que conseguem uma manifestação absurda, mas são pessoas que não estão preocupadas com o que o outro está pensando, não estão preocupadas com nada. Aquela pessoa sangue frio, que nada abala. Ela dorme tranquila com a cabeça no travesseiro, tipo, dane-se o mundo. É pegar um pouco dessa energia. Dane-se o mundo, eu sou foda, eu vou fazer, eu sou isso, eu sou aquilo. É trazer um pouco dessa energia, é isso que vai expandindo essa autoestima espiritual. Obviamente que eu não estou falando para você passar a perna em ninguém, não tem a ver com se sentir superior a ninguém, não tem nada a ver com isso, né? Obviamente que eu estou falando do caminho do meio. Mas quem tem essa questão, essa ferida de autoestima, que fica o tempo todo em comparação, sabe? De às vezes você querer lá mandar uma mensagem para uma pessoa que você tem uma competição velada só para saber se aquela pessoa foi. Você foi convidada para tal não sei o quê, só para outra pessoa, para ver se ela se vai se sentir mal que ela não pertence a um grupo, sabe? Daí a outra, será que você tá, ou se fizeram isso com você, você vai se sentir mal se você não pertencer a um grupo? Como é que tá essa autoestima espiritual? É a autoestima que expande esse recipiente. Então, olhe essa lua cheia não só com essa questão do desapego, mas como uma transformação. Esse dia, esses dias, é sobre você se tornar alguém capaz de sustentar mais luz, mais amor, mais prosperidade, mais verdade. Então, se você puder levar algo desse episódio para sua semana, volta para sua essência, honra quem você é e se alinha com aquilo que realmente faz sentido para sua alma. Porque quando você se alinha, tudo flui. E não porque o mundo mudou, mas porque você mudou, você voltou para você. E tem uma imagem que eu acho muito forte, que é a imagem de um casulo. O casulo, minha gente, não é você.
Ele pode ter sido necessário em algum momento, ele pode ter sido a forma como que o seu corpo, a sua mente, o seu sistema nervoso, ele se encontrou protegido. Às vezes, depois de uma dor, de um trauma, de uma rejeição, de uma fase difícil, a gente cria esse casulo, que é um lugar seguro, aconchegante, controlado, onde ninguém entra, onde nada muda muito. Mas o problema é que, com o tempo, aquilo que um dia protegeu você começa a te aprisionar. E aqui entra esse ponto importante na visão espiritual. Você não é o seu trauma, você não é a sua defesa, você não é a sua reação. Nada que aconteceu na sua vida impactou esse coração, esse cardíaco, esse pontinho de amor que tem dentro de você. Nada impactou a sua alma. Você é a alma que passou por aquilo. Então, no Tantra, a minha mestra de Tantra, linda Carol, sempre falava isso nas nossas imersões. Olha para essa luzinha de quartzo rosa no centro do peito. Você é isso, você é essa pureza, independente do que aconteceu ao seu redor, a sua alma é essa. É isso, é esse estado de amor incondicional. Então, no Tantra, a gente olha para o corpo não como um inimigo, mas como um templo vivo. O corpo ele guarda memórias, o corpo cria contrações, o corpo tenta proteger a vida, mas a prática começa quando a gente percebe essa contração me protegeu, mas será que ela ainda precisa dirigir a minha vida? No Vedanta, isso fica muito claro também. Você não é apenas a história que aconteceu com você, você não é os seus pensamentos, você não é o seu medo, você é a consciência, é a mesma ideia, só muda a forma de falar. Você é o espaço que observa tudo. E quando você começa a observar o casulo sem se confundir com ele, é aí que a cura começa. Então, no meu trabalho como mentor, eu vejo muito isso. Mulheres muito sensíveis, profundas, até espirituais às vezes, que criam casulos ao redor do próprio coração. Então, é um casulo para não se frustrar, para não depender, para não amar demais, para não se expor, não se posicionar, para não cobrar o valor do próprio trabalho, para não ocupar o próprio lugar. E aí a vida fica segura, mas ela fica pequena. E a autoestima não cresce dentro de uma vida pequena. A autoestima ela cresce quando existe movimento, crescimento, entrega, propósito, porque quando você cresce, você tem mais para oferecer. Quando você oferece de um lugar verdadeiro, você começa a tocar o seu propósito. E quando você toca o seu propósito, a alma ela acende. O crescimento, o serviço, o propósito caminha junto. E talvez essa lua cheia esteja realmente perguntando onde que você está confortável demais dentro de uma prisão emocional. Onde você está chamando de paz aquilo que na verdade é medo de viver. A autoestima espiritual também nasce quando a gente para de tentar controlar tudo: o tempo, a forma, a resposta do outro, o futuro, como a vida deveria acontecer. Existe uma frase linda: as mãos que se entregam no céu são mais fortes do que as mãos que lutam sozinhas. E isso é muito profundo. As mãos têm uma força simbólica muito grande. Elas representam ação, criação, direção. Mas quando as mãos estão fechadas, tensas, agarradas, elas também representam um controle. Então, talvez a prática também essa semana seja abrir as mãos. Na Cabala a gente fala poter et yadeha. Poter et yadeha. Tem até uma musiquinha, né? Tu abres tuas mãos e satisfazes todo ser vivo com abundância. Umas bialehohairatson. Que a gente fala isso sempre na Cabala. A gente abre as mãos quando a gente lê esse salmo, que é o Salmo 145:16. Então, tudo gira em torno dessa luz, né, que vem do Criador e o recipiente, o quanto que você consegue receber. Então, mão fechada é controle, medo, apego. Mão aberta é confiança, é, é fluxo, né, é recepção. Então, literalmente, abrir as mãos no corpo, na oração, no coração, abrir as mãos no tapetinho, abrir as mãos para dizer: eu faço a minha parte, mas eu não preciso carregar tudo sozinha também. Isso não é desistir, isso é render o ego. Então, no Tantra a gente fala, né, que não é a passividade em si,
Entregar é presença, é parar de lutar contra a vida e começar a dançar com a energia que está aqui. É lembrar que você não é controladora absoluta de tudo, que existe uma inteligência maior te atravessando, e quando você lembra disso, você respira melhor. A autoestima também precisa de paixão. Você precisa ter algo que acenda a sua alma, algo que faça você levantar de manhã com mais vida. Que seja uma prática, um estudo, um projeto, uma criação, uma comunidade, um chamado, porque quando a pessoa perde completamente o fogo interno, ela começa a se anestesiar. E aqui eu falo muito para os meus mentorados. Não é sobre fazer mais por fazer, é sobre encontrar aquilo que te coloca em contato com a sua força vital. Esse é o fogo sagrado. Isso é a força Shakti, é a energia de criação, é o desejo refinado em direção. Então não é uma distração, é direção. O problema não é ter o fogo interno, o problema é quando esse fogo ele se espalha para todos os lados e vira uma ansiedade, uma comparação, um excesso, uma busca por validação. Por isso que eu sempre falo, tá, você quer ativar a sua energia Shakti, a sua energia Kundalini, quer ter essa expansão, você vai fazer o que com isso? Você tem uma estrutura para organizar toda essa energia dentro de você? Por isso, até quando eu vou fazer os meus atendimentos de terapia tântrica, que eu chamo de toque sagrado, eu não atendo qualquer pessoa, precisa passar por uma conversa, precisa passar por um alinhamento, uma conversa antes e depois, para essa pessoa se sentir estruturada com toda essa energia que vem. Porque senão a pessoa fica ainda mais bagunçada. E daí sente aquela expansão no momento, sai de lá toda cagada, toda bagunçada, não sabe o que fazer com essa energia. E daí acaba se viciando naquele ápice de energia orgástica, daí quer de novo, mas também não sabe o que fazer com aquilo. Então tem que entender como canalizar esse fogo interno. Porque quando esse fogo ele é canalizado, ele vira uma obra, ele vira serviço, ele vira presença, ele vira dharma. E aqui entra uma pergunta muito importante: quanto da sua energia está indo para o seu crescimento e quanto que está indo para as distrações? Quanto que está indo para se conhecer e quanto está indo para se comparar? Quanto que está indo para construir o seu templo? O quanto que está indo para olhar para o templo do outro? Porque comparação destrói a autoestima. A Cabala ensina que cada alma tem o seu próprio caminho, a sua própria correção, a sua própria luz. Então, quando você se compara, você sai do seu eixo, você abandona o seu trabalho espiritual. No Vedanta, isso seria esquecer quem você é e se perder de formas externas. No Tantra, seria desperdiçar a energia vital tentando ser algo que não é verdadeiro. Então, se você vê alguém brilhando, não compare. Celebre, aprenda, se inspire, mas não destrua o seu templo porque o templo do outro parece mais bonito. A sua alma ela tem uma arquitetura única. E talvez a pergunta dessa lua cheia vai ser: o que você precisa deixar morrer para você voltar a crescer? Que casulo você precisa rasgar com amor? Que limite que você precisa colocar? Que controle você precisa entregar? Que paixão que você precisa reacender? Que comparação você precisa abandonar? Qual versão de você está pronta para sair do esconderijo? Porque essa lua cheia em escorpião, dentro desse mês de ar, não vem só para revelar sombra, ela vem para revelar potência, para mostrar aquilo que um dia foi proteção, agora pode virar uma expansão. E você não precisa viver a vida inteira através das lentes da dor. Você pode honrar o que você viveu e agradecer o casulo. E ainda assim, escolher nascer para o novo. Então, esse casulo, essa vida segura te desconecta dessa expansão que você tanto quer. E isso também tem a ver com relacionamento com o outro. Porque o relacionamento é um dos lugares onde a nossa autoestima fica mais evidente. A forma como você se relaciona mostra muito onde você se abandona, onde você se diminui, onde você controla, onde você espera uma validação, onde você tem medo de ser rejeitada, onde você ainda vive pelo casulo. Então, faz muito sentido falar de amor aqui, porque muitas vezes a gente acha que o problema está no outro, mas o relacionamento está apenas mostrando uma dinâmica interna.
E aqui entra um conceito muito forte que é a polaridade. Polaridade é a força de atração entre energias complementares. A gente fala muito disso no Tantra como Shiva e Shakti. Shiva como presença, consciência, direção. Shakti como vida, movimento, emoção e criação. Um não é melhor que o outro. Um não domina o outro. Eles se complementam. Quando Shiva está sem Shakti, vira rigidez, frieza, distância. Esses dois conceitos existem dentro de você, mas também você com o outro. Quando Shakti está sem Shiva, vira caos, ansiedade, excesso de emoção, sem contenção. Mas quando essas duas energias estão equilibradas dentro de você, ou esses dois complementares se encontram, existe uma dança. Então, é masculino e feminino, não apenas homem e mulher, mas como forças espirituais. Então, o masculino está ligado à linha, ao direcionamento, à emissão de luz, e o feminino está ligado ao recipiente, ao campo, à recepção, à circularidade, à nutrição. A luz precisa desse recipiente. O recipiente precisa de luz. Sem recipiente, a luz ela se perde. E sem luz, o recipiente fica vazio. Isso é muito profundo em relacionamentos. Porque quando duas pessoas entram numa relação sem consciência, muitas vezes elas começam a competir. E isso é em tudo. Aqui agora a gente pode até pensar em relacionamento amoroso, mas pode ser no campo das amizades, no trabalho e etc. Sempre vem aquela coisa, quem que tá correto, quem que é certo, quem controla, quem manda, quem sente mais, quem sofreu mais, quem deve mudar primeiro. E daí, quando começam esses questionamentos, a polaridade ela desaparece. A relação deixa de ser dança e vira uma guerra. Então, na linguagem cabalística, existe uma ideia muito bonita que quando o homem e a mulher estão em harmonia, existe presença divina no meio. Mas quando o ego assume, o fogo que deveria aquecer começa a queimar. E isso não é sobre voltar para papéis antigos ou rígidos, é sobre entender a energia, é sobre perceber, eu estou me relacionando a partir da minha essência ou a partir da minha ferida? Porque uma mulher, ela pode estar no seu feminino de forma poderosa, clara, aberta e verdadeira. Mas ela também pode estar usando força, controle e dureza como uma defesa. E o homem pode estar no seu masculino de forma segura, presente e amorosa, mas também pode estar em fechamento, fuga, frieza ou imaturidade. Então a pergunta aqui não é só quem está no masculino e quem está no feminino, mas isso vem da alma ou vem do trauma? Porque às vezes a mulher controla tudo não porque ela quer controlar, mas porque ela não confia que alguém vai sustentar. Às vezes ela ficou forte demais porque ela precisou sobreviver. E às vezes ela não descansa porque ela nunca sentiu que pode ser cuidada. E às vezes ela exige, cobra, organiza, resolve tudo, mas por dentro ela está exausta. E daí ela fala: eu queria um homem que liderasse. Mas quando o homem tenta liderar, ela corrige, ela critica, ela microgerencia, ela não deixa espaço. E isso é muito comum. Não por maldade, mas por medo. Medo de ser decepcionada, medo de depender, medo de relaxar e algo dar errado. E aqui entra essa questão da autoestima. Principalmente se você está num relacionamento com essa polaridade, você querendo ficar no seu feminino e querendo que a outra pessoa vá para essa polaridade masculina, independente se você tem relação com homem ou com uma mulher, mas tem essa questão, se a polaridade homem precisa cometer erros para aprender, para daí se tornar esse líder, você vai ter que deixar a pessoa cometer erros. Não adianta você ficar em cima dela, dessa pessoa, querendo ensinar, entende? Uma mulher com autoestima não precisa controlar tudo para se sentir segura. Ela aprende a expressar desejo, limite e verdade sem atacar. Como que essa polaridade feminina consegue falar, eu preciso disso, isso não funciona para mim, eu desejo uma relação onde eu me sinta vista, cuidada e respeitada, acredito em você, mas eu também preciso ver atitude. Isso é muito diferente de você ficar reclamando, acusando ou diminuindo o outro. Então eu vejo muito isso em mentoria. Mulheres que têm uma força absurda, elas criam, trabalham, sustentam, resolvem, cuidam de todo mundo.
Mas quando chega na questão do amor, ela não consegue receber. E receber é uma prática espiritual. Receber não é fraqueza. Tantra fala muito da vulnerabilidade. Receber é abrir o corpo para a vida, é confiar, é permitir que a energia circule. Porque se você só dá, só faz, só conduz, só controla, em algum momento a sua energia feminina ela seca. E quando seca, vem ressentimento. Ah, eu faço tudo, eu penso em tudo, eu cuido de tudo, eu tenho que resolver tudo. Mas será que em algum momento você permitiu que o outro aprendesse a ocupar o lugar dele? E aqui é delicado, porque a gente não está falando de aceitar abuso, vício, desrespeito, irresponsabilidade grave. Isso é outra coisa, tá? Lembra de ter discernimento quando eu falo das coisas aqui. Quando existe abuso, violência, vício, humilhação ou risco, o caminho, obviamente, que é proteção, ter um suporte, um limite claro. Mas quando existe do outro lado amor, tentativa, consciência e vontade real de crescer, a relação ela pode virar um campo de cura. E aí a polaridade cura, porque não porque uma pessoa salva a outra, mas porque cada um começa a ocupar o seu lugar com mais verdade. O masculino saudável, ele aprende a parar de fugir da emoção. Ele aprende a escutar sem querer resolver tudo em 2 segundos. Ele aprende a ficar presente. Porque muitas mulheres não querem uma solução imediata. Elas querem sentir que ele está aqui comigo, que ele não vai embora quando eu sinto, ele consegue me sustentar emocionalmente, e isso é muito forte. Ao mesmo tempo, o feminino saudável, ele aprende a não quebrar o masculino com crítica constante. Ela aprende a falar a verdade sem destruir, ela aprende a levantar, não diminuir, ela aprende a expressar desejo, não apenas reclamação. Tem uma diferença enorme entre falar você nunca faz isso direito e dizer eu me sinto sobrecarregada e desejo muito poder confiar mais em você nessa área. Uma frase fecha, a outra abre. Uma ataca, a outra revela. Uma vem de ferida, a outra vem da consciência. A palavra também carrega energia. A forma como você fala pode contrair ou expandir o campo da relação. A palavra constrói mundos. Então, dentro de um relacionamento, a sua fala pode virar bênção ou pode virar um fogo destrutivo. E aqui entra uma chave muito importante. Fale a partir do seu desejo, não apenas da sua queixa. Porque a queixa prende, o desejo orienta. Então, a queixa está falando, você está errado. E o desejo é o quê? É para lá que a minha alma quer ir. Isso muda tudo. Isso também vale para os homens, porque o masculino ferido muitas vezes coloca a culpa da própria dor da mulher. Então, eu tô assim porque ela reclama. Eu me fechei porque ela é intensa. Eu busquei distração porque ela não me dá atenção. Mas isso também é falta de autoestima espiritual, porque a autoestima exige responsabilidade. Na Cabala, a verdadeira liderança nasce quando a pessoa consegue dizer: putz, eu errei, eu preciso olhar para mim, eu preciso corrigir, eu não vou terceirizar minha dor. Isso é humildade. Humildade não é se diminuir, humildade é ter coragem de ver a verdade. Você para de se identificar com a reação e começa a testemunhar. O que em mim está sendo ativado agora? O que está querendo fugir, controlar? O que está pedindo amor? Esse é o relacionamento como sadhana, como prática espiritual, porque o outro vira um espelho. Não para você culpar o outro, mas para você se reconhecer. E isso também conversa com a lua, que a gente está passando nessa lua cheia, né? Que vai revelando o ciúme, o medo, o controle, o desejo, o apego, a insegurança, magnetismo, né? O touro pergunta, né, nesse mês de touro, o que realmente tem valor, o que sustenta, o que te dá segurança verdadeira. Então, tudo isso pode realmente estar trazendo temas de relacionamento à tona. Pessoas do passado, conversas difíceis, verdade que você vinha evitado, medo de abandono, necessidade de limite. Então, lembra que uma intimidade real nasce quando duas pessoas conseguem ser verdadeiras sem destruir uma a outra. Não nasce quando duas pessoas estão performando perfeição. E daqui entra de novo o tema da autoestima. Porque se você não tem uma autoestima em dia, você vai buscar no relacionamento a prova de que você vale. Então, você vai esperar que o outro te regule o tempo inteiro, que o outro vai te escolher o tempo inteiro,
que o outro vai te confirmar o tempo inteiro. E daí, qualquer silêncio vai virar rejeição, demora vira abandono, diferença vira ameaça. Mas quando você começa a se lembrar da sua origem divina, você não depende do outro para existir. Você pode amar sem se perder. Você pode desejar sem implorar. Você pode se abrir sem se abandonar. E você pode colocar limites sem endurecer o seu coração. Isso é maturidade afetiva. A relação ela precisa de espaço. Espaço para o outro ser diferente, para errar e reparar, para a pessoa crescer, para ouvir, para respirar. Na polaridade, o espaço ele é essencial. Se a mulher ocupa tudo, o homem não encontra onde entrar. E se o homem se ausenta, a mulher entra em sobrevivência. Então, se os dois querem controlar, ninguém recebe. Se os dois fogem, ninguém se encontra. Então, a dança começa quando cada um pergunta qual que é a minha parte aqui. Como, e não como eu mudo o outro, mas onde eu preciso amadurecer para amar melhor. Isso vale para quem está em relacionamento e para quem não está. Porque a forma como você se prepara para o amor também revela a sua autoestima. Você está escolhendo a partir da carência ou da verdade? Você está aceitando migalhas porque tem medo de ficar sozinho? Você está exigindo perfeição porque tem medo de se entregar? Você está atraindo pessoas indisponíveis porque uma parte sua também está indisponível? E isso são perguntas não para culpa de nada, mas para você ter consciência. E tem uma parte importante dessa conversa sobre polaridade e autoestima, que muitas mulheres elas foram ensinadas a serem boazinhas, a não incomodar, a não falar alto, a não desagradar, a não pedir desculpa, a não parecer difícil, a não criar conflito. E isso parece bondade, mas muitas vezes é um abandono de si. Porque quando você não fala o que você sente, quando você não diz o que te machucou, quando você não coloca o limite, quando você aceita algo porque dentro de você você tem algum tipo de insegurança, isso vai diminuindo você, você vai ensinando o mundo a passar por cima de você. E aqui entra essa chave importante. A autoestima não vem antes do posicionamento. A autoestima ela vem depois do posicionamento. Às vezes você espera se sentir forte para falar uma coisa, mas na verdade a força nasce quando você fala, quando você se posiciona e depois você sente seu valor voltando para o corpo. Eu digo, isso não funciona para mim, e algo dentro de você se reorganiza. Você fala, isso aqui me machucou, e daí a sua alma entende, agora eu estou do meu lado. Isso é muito cabalístico, porque a luz, ela precisa de recipiente, e limite é recipiente. Sem limite, a luz vaza. Energia feminina não é só doçura, ela é força, ela é verdade, ela é fogo. Por isso que você vê no hinduísmo, no tantra, tantos arquétipos de deusas, são todos arquétipos que existem dentro de você. A mulher, ela não precisa virar dura para se posicionar, ela não precisa atacar para ser ouvida, mas ela também não precisa desaparecer para ser amada, e esse é o ponto. O feminino maduro, ele não é passividade, ele é presença, é conseguir dizer com o coração aberto, eu te amo, mas isso aqui não tá bom para mim. Eu quero estar aqui, mas eu preciso ser respeitada. Eu entendo o seu lado, mas eu também preciso honrar o meu. Eu não estou brigando, mas eu estou me posicionando. E isso vale para tudo. Para marido, para namorado, para amiga, para família, para chefe, para trabalho, para parceria, para cliente, para qualquer lugar onde a gente começa a se perder para manter a paz. Porque às vezes a paz que a gente está mantendo é só um medo de conflito. Então, aonde que você está engolindo verdades para não desagradar? Onde que você está sorrindo enquanto por dentro você está contraída? Onde você está dizendo tudo bem quando não está tudo bem? E eu vejo muito isso acontecendo nas pessoas que me acompanham, as pessoas, as mulheres que eu acompanho. E às vezes, quando eu me posiciono, às vezes até os alunos ficam em choque, tipo, mas é esse o movimento. Porque mulheres, eu vejo mulheres que são talentosas, amorosas, profundas, mas têm medo de parecerem difíceis, medo de cobrar, de pedir, de dizer não, de frustrar outra pessoa. E muitas vezes elas esperam que alguém perceba isso, que alguém cuide, que alguém adivinhe.
Mas existe uma maturidade espiritual em entender que você precisa cuidar de você primeiro, não de um lugar fechado, mas de um lugar verdadeiro. Porque quando você cuida de você, você ensina o outro como a se cuidar também. Se você for olhar para as deidades, na tradição hindu ou tântrica, todos esses arquétipos, tem a deusa Durga, que não é uma energia passiva, ela é uma mãe protetora, a força que monta num leão e enfrenta aquilo que ameaça a verdade. A Kali, maravilhosa, que eu tenho no meu braço, ela corta ilusões. Ela não vem para agradar, ela vem para libertar. Tem a Tina Master, que ninguém fala, mas que mostra um poder radical de romper padrões e não viver presa à imagem que esperam de você. Tem a Lakshmi, que muitas vezes é vista só como a beleza e a abundância, mas também a Lakshmi ensina valor. Ela não representa migalha, ela representa o merecimento, dignidade, prosperidade, presença. E essas são deusas que não pedem licença para existir. Então, talvez o convite é parar de pedir licença para ocupar o próprio corpo, a própria voz, o próprio caminho, porque se posicionar não é perder a feminilidade, é recuperar, né? Se posicionar e é recuperar a energia vital. É parar de vazar força tentando ser aceita em algum lugar. E isso também é conexão com a luz, isso é vida. Vida é conexão com luz, é essa energia vital. Morte não é só morrer fisicamente, morte é desconexão, é aquela pessoa que está apagada, ela está ali dentro daquele casulo, no confortinho, mas também sem vida interna. É quando algo para de fluir. Morte é essa desconexão, é quando alguém perde a energia, é quando algo termina dentro de você. E olha que profundo. Sempre que você sente vazio, confusão, perda, dor intensa, em algum nível você está conectada com a consciência do corpo. Porque o corpo está ligado ao tempo, ao prazer imediato, à validação externa, ao controle. E a alma, ela está acima disso, ela não está no tempo, ela não está desesperada, a alma, ela não implora pelas coisas, a alma, ela sabe. O corpo, quando eu falo só do instintivo, né, que é importante você conhecer ele como uma ferramenta até para entender como é a sua intuição no corpo, mas ao mesmo tempo, o corpo, se você é muito apegado à matéria, ao corpo em si, né, à estética, a só essas coisas, o que é o corpo? O corpo, ele quer agora, ele quer a mensagem, ele quer a resposta, ele quer atenção, ele quer prazer imediato. O corpo, ele quer mandar aquele oi sumido às 11h30 da noite. O corpo, ele quer stalkear. O corpo, ele quer comer o que não faz bem. O corpo, ele quer validação. E aqui vem uma pergunta muito importante. Quando eu falo aqui do corpo, esse corpo matéria, né? Quantas das suas decisões hoje vêm da sua alma, que você sabe que vai ser bom para você a longo prazo, e quantas vêm do corpo? Porque toda vez que você perde o controle, é a matéria, é o corpo. E eu não tô falando para você negar o corpo, é para ter esse discernimento que eu sempre falo para vocês. Então, quando você tá nessa consciência matéria-corpo, você fica dependente de tudo, de resposta, validação, atenção, aprovação. Isso vai criando uma energia pesada e densa. E as pessoas, elas sentem isso. A Cabala fala muito disso. Mesmo que você não saiba explicar, mas as pessoas, elas sentem quando você está na carência, quando alguém está em obsessão, quando alguém está tentando provar algo, é aquela energia de forçar. E isso afasta. Agora, quando você está na alma, é diferente, porque a alma, ela não força, ela não implora, ela não corre atrás desesperada. Ela escolhe, ela observa, ela cria. Ela pergunta: o que, que o Criador quer de mim agora? Qual que é a ação mais elevada nesse momento? E isso muda tudo. Então não adianta você falar de manifestação, materialidade e disso e de aquilo, estudar pra caramba esses termos que tá todo mundo estudando, então já virou algo que todo mundo sabe falar sobre. Inteligência artificial vai deixar isso ainda mais fácil, mas se a sua alma tá fedendo, a gente percebe. Não adianta, você pode pôr perfume, desodorante, se a sua alma tá fedendo, a pessoa do lado vai perceber. Onde que você tá dando o seu poder para uma pessoa, relacionamento, resultado, medo, julgamento? Quando você perde o seu poder, você sai da sua alma, você entra no corpo. E quando você entra no corpo, vem obsessão, ansiedade, controle, carência, comparação. E isso começa a afetar tudo: relacionamento, trabalho, amizades, energia. Porque energia é uma só.
Então, se você está desequilibrada no lugar, isso vai vazar para todas as outras áreas da sua vida. É igual aquela pizza. Se tem uma fatia de pizza que tá ruim, o motoboy vai pegar lá, vai sair com a pizza, vai bagunçar a pizza inteira, entendeu? Então, se você está vivendo para ser aceito, ou percebe isso, você está vivendo para ser aceito, se você tá, ou você está vivendo para ser verdadeiro. Porque muita gente vive para não ser julgada, né? Para não incomodar, não desagradar. E isso é uma prisão. Lua cheia, dessa que a gente está sentindo, ela não aceita máscara. Ela revela tudo. Então você está sendo chamado para isso. Parar de viver tentando agradar, começar a viver mais alinhada com a sua alma. Porque você vai ser julgada mesmo. Quanta gente aí que tem destaque nacional e internacional é julgada. As pessoas que mais criam, mais constroem, mais impactam são as mais julgadas. Então, se você está tentando viver uma vida onde ninguém te julga, você vai sempre estar dentro daquele casulo. Escreve no seu bloco de notas: isso que eu vou fazer vem da minha alma ou vem do meu corpo? Onde você quer prosperar? Touro materializa as coisas. Então, obviamente, faça os seus rituais se você gosta, lava seu cristal, coloca na lua, ancora no corpo. Então, você pode trazer todos esses rituais que a gente gosta, porque a espiritualidade ela precisa descer de uma forma, né? Então, você pode fazer os seus rituais. A espiritualidade ela precisa virar um gesto, uma prática, né? Mas a prosperidade ela não começa no dinheiro. A gente está também no mês de prosperidade, né? Que fala muito dessa energia de Iar. Mas a prosperidade, a gente tem que lembrar que ela começa no que você sustenta dentro de você. Então, se você sustenta carência, escassez, é muito difícil prosperar. Mas se você sustenta a verdade, você cria uma expansão. Então, use esse fim de semana como um portal, não só de limpeza, mas de decisão. Então, escolhe com consciência, corpo ou alma, controle ou confiança, medo ou verdade, porque o que você escolhe agora vai ecoar nos próximos meses. E para a gente fechar esse episódio, eu quero trazer tudo isso para um lugar real, porque no final das contas, tudo que a gente falou leva a uma única pergunta: você está vivendo a sua verdade ou a expectativa de outra pessoa? O que é verdade para você agora? Porque se você vive tentando agradar todo mundo, se você vive pisando em ovos, você vive tentando ser aceita, você vai perder a sua vida, vai viver naquele modo carente, reativo, morto. Tudo que você quer no futuro já existe energeticamente agora. Encontrar um amor, prosperidade, viver algo grande, tudo já está no seu campo. A diferença é quanto tempo você leva para se alinhar com isso. E esse tempo ele pode ser encurtado. Você pode colapsar o tempo quando você se alinha com essa energia daquilo que você deseja, sem ficar dando energia para as picuinhas ao seu redor, que é aí que a gente começa a se conectar com aquele corpo ansioso e desconecta da alma. Então, a parte de você que não tem pressa, que não precisa provar nada, que não depende de ninguém para existir, a parte de você que sabe quem você é, que não vive no passado, que não está presa no futuro, que está aqui agora, sinta essa versão todos os dias. Com essa versão que já tem o que você deseja, que já tem quem veio ser, que já está inteiro. Então percebe, quando você se conecta com essa energia, você não precisa tirar nada de ninguém, você não precisa correr atrás que nem uma maluca. Você simplesmente transborda e isso muda tudo. Então leva isso para sua semana, escolhe a sua alma. E eu quero te lembrar de algo muito especial para finalizar aqui. Agora em maio, finaliza o lote promocional do retiro que vai acontecer em Paraty no dia 23 de julho, que vai ser uma experiência incrível no meio da natureza, com aprofundamento em tudo isso que eu ensino para vocês aqui: corpo, energia, consciência, espiritualidade na prática. Então, se você sente esse chamado, não deixa para depois. Me chama, manda uma mensagem que eu te passo todas as informações. E para fechar, se esse episódio fez sentido para você, comenta aqui, coloca as estrelinhas no Spotify, envia para alguém que precisa ouvir isso hoje, porque às vezes uma mensagem pode mudar o caminho de uma pessoa. Então faça isso. Gratidão por estarem aqui. Lembra que você é luz e sombra e escolhe viver como tal.
Amo vocês, até o próximo episódio.